oferecer os melhores cuidados de saúde para os nossos recém-nascidos, crianças, adolescentes, é o que queremos. Será que tudo que está disponível do ponto de vista da saúde, do ponto de vista de assuntos preventivos, representa de fato evolução na qualidade de vida deles? Não é bem assim. Por isso que eu vou falar com você aqui nesse vídeo as 20 recomendações que de fato representam evidência científica e que você pode considerar fazer, lógico, conversando sempre com o seu médico ou médica que acompanha aí de forma presencial para analisar a individualidade. Mas antes, meu nome é Daniel Coriolano, aqui nesse canal eu sempre trago conteúdos com um bom nível de segurança para que você evolua sua inteligência nesses aspectos e com isso tome decisões mais conscientes do ponto de vista da saúde, mas nunca tem o objetivo de substituir a consulta médica presencial. Bora lá falar sobre essas 20 recomendações preventivas de saúde que podem gerar uma melhor qualidade de vida no curto, no médio e no longo prazo. Para que eu te fale essa lista das 20 recomendações, é preciso que você conheça um pouco sobre nível de evidência científico. Quando nós optamos, nós médicos, optamos por implementar alguma conduta com os nossos pacientes, nós pensamos assim: qual o nível de evidência que isso aqui representa? Então, quando eu vou solicitar um exame, quando eu vou prescrever um remédio, quando eu vou fazer alguma orientação, mesmo que não seja exame ou não seja prescrição de remédio, o quanto do que eu falo representa de fato a grande possibilidade de gerar benefício para aquela pessoa. Então isso se chama nível de evidência. E esses níveis de evidências, que vai nível A, nível B, nível D, e também tem grau, dependendo da metodologia, né? Quando eu penso sobre isso, eu tenho que estar baseado em um estudo. Esse estudo que foi feito com centenas ou milhares de pessoas que receberam a prescrição desse remédio resultou em benefício. Portanto, eu posso utilizar esse remédio na minha prática clínica, pois tem evidência e possivelmente representará benefício ao meu paciente. Esse é o raciocínio. Então, o que eu vou trazer aqui são as melhores evidências para implementações de mecanismos de prevenção dos bebês, crianças e adolescentes. Eu sei que muitas organizações acabam deixando as suas recomendações, desde o Ministério da Saúde, secretarias municipais de educação, até empresas ou até mesmo o seu vizinho que fica te dando dicas de algumas coisas para fazer do ponto de vista de prevenir algumas doenças ali com seus bebês, filhos ou adolescentes. Mas você percebe que uma organização de saúde tem mais respaldo para falar sobre o que deve ser feito no ponto de vista da prevenção do que o seu vizinho? O nível de evidência que uma pessoa utiliza para te fazer recomendações, o seu vizinho, amigo de trabalho ou qualquer coisa do gênero, é bem baixo. Por quê? Essa pessoa não teve acesso a muitos estudos, ela não viu qual o resultado daquela recomendação que está sendo feita em muitas pessoas. Então é um nível baixo de evidência. Portanto, deve representar em menor confiança para que você coloque aquilo ali em prática para a sua vida. É muito comum enxergar, dá chá de não sei o que, toma esse remédio que para mim deu certo. Não funciona assim a ciência, tá bom? Existe uma organização respeitada no mundo todo, que é a USPSTF, uma força-tarefa que fala sobre assuntos relacionados à prevenção. É uma organização independente, formada por voluntários especialistas, e eles têm um site, eu vou deixar até aqui na descrição, em que eles sempre atualizam as melhores recomendações baseadas nas melhores evidências científicas, e lá a gente classifica em grau. Então, quando a gente tem uma evidência de grau A, quer dizer que é praticamente obrigatório aquela intervenção que, de fato, representará um benefício na vida daquela criança, bebê e adolescente. Quando eu tenho um grau B, eu tenho uma recomendação que eu posso discutir ali com aquela família se vale a pena implementar aquela conduta. E quando eu tenho um grau I, que é um grau indeterminado, pode dar certo e pode não dar. Indeterminado, ainda não tenho grandes evidências para isso. E se eu tenho uma evidência grau D, uma contraindicação, ou seja, não faça isso, pois se você fizer, os danos serão maiores do que os benefícios. Então o que eu vou falar aqui nessa lista de 20 recomendações, elas estão em grau A e B. Eu vou te dizer aqui primeiro bloco o grau A de evidência, que é aquelas que tem muitos estudos que apontam o benefício dessa conduta, dos bebês até os adolescentes. Depois vou dizer
dizer o grau B, que você deve considerar com o seu médico durante uma consulta, ou o médico que faz a avaliação do seu bebê, criança ou adolescente, tá bom? Tô com a lista aqui na mão e bora lá para que você conheça essa lista. E antes disso também eu espero que você possa compartilhar esse vídeo com uma pessoa que tem um bebê, que tem uma criança, que tem um adolescente, e ela vai ter acesso a essas informações e pode representar algum grau de saúde, de benefício gerado para a saúde dessa pessoa, e você vai contribuir para isso, além de levar informação de qualidade para as pessoas, contribuir para o crescimento aqui desse canal, e eu te agradeço bastante por isso, beleza? Então bora lá sobre as intervenções de prevenção. A primeira delas é a imunização contra doenças infecciosas. No nosso país nós temos um plano nacional de vacinação e tem aquelas vacinas que você deve discutir com o profissional da medicina que te acompanha para verificar quais daquelas ali precisa ser feito baseado na faixa etária do seu pequeno, tá bom? Tem que definir exatamente ali qual a vacina de acordo com a faixa etária para doenças infecto-contagiosas. O segundo, prevenção da conjuntivite gonocócica. Então, assim que o bebê nasce, coloca um colírio no bebê, que é um nitrato de prata, e isso representa uma grande evidência, um grau A de evidência para prevenir essa doença, que é a conjuntivite gonocócica. Os próximos, hipotireoidismo congênito, fenilcetonúria e anemia falciforme, são doenças que devem ser buscadas no recém-nascido, e todas elas estão contempladas na realização do teste do pezinho. Existe o teste do pezinho básico e o ampliado. Esse aqui, no teste básico, já contempla essas principais doenças. Portanto, fazer o teste do pezinho no recém-nascido representa um grande benefício de saúde para o bebê, pois se for identificado esses problemas aqui, ele terá uma possibilidade de agir rapidamente para não ter as repercussões negativas dessas doenças. Então, sim, um grau A de evidência. O próximo cabe muito ao adolescente, de 15 anos ou mais, que é a triagem para HIV. Então, é considerado grau A de evidência oferecer e realizar a triagem para saber se o adolescente tem HIV. Então, isso é uma oportunidade também de conversar sobre educação sexual no ambiente familiar, de preferência, né, quando você tem abertura, ou no ambiente de saúde com um profissional da enfermagem, da medicina, que pode fazer instruções sobre infecções sexualmente transmissíveis e oferecer o teste de triagem. Pode ser o teste rápido, só um pingo do sangue ali na pontinha do dedo, que pode ser feito também outras triagens para infecções sexualmente transmissíveis que contemplam também o nível A de evidência, grau A de evidência. Então, adolescentes de 15 anos ou mais, ou se o adolescente menor que 15 anos já tiver tido atividade sexual ou tem de forma recorrente. Também a triagem para sífilis, que é outra infecção sexualmente transmissível. E agora, voltando para o recém-nascido, nós vamos começar o bloco B de grau de evidência. Lembre que o bloco A é um grande nível de evidência, que vai gerar benefícios, e o bloco B você deve discutir a individualidade junto com o profissional que vai prescrever ou solicitar aqui a intervenção. Para bebês, né, os recém-nascidos, a triagem para surdez é interessante ser oferecida, então você deve conversar, avaliar ali o risco e o benefício junto com aquela individualidade, quantas semanas nasceu o bebê, qual o melhor momento, e solicitar, que é o teste da orelhinha, para saber como é que está a qualidade auditiva do bebê. Então, nível B. Orientações sobre aleitamento materno. É de comum intervenção falar sobre aleitamento materno, e isso tem grande chance de gerar benefício. Nível B de evidência. Prescrição de medicação para evitar a anemia ferropriva. Isso aí para lactentes, né? Aqueles que estão recebendo a amamentação. Lembra do sulfato ferroso? Então ele tem evidência de grau B, vai depender ali de alguma especificidade do seu bebê, para que ele receba o sulfato ferroso com o objetivo de prevenção de anemia. O outro é triagem para distúrbio da visão em crianças de 3 a 5 anos. É recomendado, portanto, a avaliação com o oftalmologista para que ele verifique a qualidade da visão e, se for necessário, fazer alguma recomendação. Essa área aqui, de avaliação da visão em crianças de 3 a 5 anos, é especialmente útil, pois representa um momento de desenvolvimento escolar, e se ela tem uma baixa qualidade da visão, então pode representar um baixo desempenho escolar também. E ela não vai identificar, não vai citar mamãe, não tô vendo, papai, não tô vendo. Ela não cita propriamente isso, ela simplesmente não aprende, tá bom? Então, crianças de 3 a 5 anos. Ou menores do que isso, se houver alguma queixa relacionada a isso, de que não está vendo, né, citar propriamente, ou baixo desempenho escolar. Às vezes é dito por terceiros, né, professor ou professora na escola. O outro, de grau B de evidência, é a medicação preventiva para cárie dentária, né, especificamente ali com
cirurgião dentista, o dentista ele pode fazer as recomendações, fazer as instruções sobre qual o melhor creme dental a ser utilizado e se pode ou não usar flu naquele momento, se o flu pode ser aplicado no ambiente de consultório, como é que isso é aplicável ali para o seu, propriamente o seu caso, tá? Até mesmo receber instruções para ensinar a criança que está começando a se desenvolver ali na arcada dentária a ter a higienização da boca. A triagem para obesidade em crianças de 6 anos ou mais. Então, lembra do cartão da criança, existe um gráfico lá. Então, deve colocar o peso e a altura para verificar o IMC se já está com sobrepeso ou obesidade. Porque de 6 anos ou mais é o melhor momento para intervir e não deixar que a criança fique ganhando muito peso, bem mais do que deveria. E isso pode acarretar em problemas maiores e doenças crônicas na vida enquanto adolescente e vida adulta. Vamos seguindo aqui, que grau B de evidências para crianças e adolescentes é fazer intervenções comportamentais sobre tabagismo, ou seja, fazer instruções e explicar para crianças e adolescentes sobre os riscos do uso do cigarro. Outro dia eu estava fazendo feira com a minha esposa e meu filho estava lá e viu que no mercantil vendia cigarro e tem aquelas imagens atrás do cigarro. E nós comentamos, foi uma oportunidade de comentar com ele, que tem hoje 5 anos, sobre isso, sobre o tabagismo. Inclusive na embalagem tinha assim: fumar causa AVC. Aí a gente comentou que o nosso carro estava com fumê e ele entendeu que a gente estava fumando. Aí ele disse: mamãe, você está fumando? Aí nós havíamos apenas comentado sobre o fumê do carro, né? A película escura do carro. Aí disse: não, Dante. Aí ele falou: ah, ainda bem, porque fumar causa ABC. Aí, ABC? Isso muito tempo depois. Mas depois que a gente entendeu, ele quer dizer AVC. Naquele dia que a gente estava fazendo a feira, nós explicamos para ele entendeu que era uma doença da cabeça que dava algum problema. Então foi uma oportunidade daquela criança, do meu filho com 5 anos, ter alguma intervenção, breve que seja, sobre os malefícios do cigarro. Provavelmente ele já criou um passo ali na aversão e reduzindo, portanto, as chances de ser tabagista no longo prazo. Lógico que outras intervenções serão necessárias. Com a evolução da inteligência, do conhecimento que ele vai ter sobre o mundo, ele vai verificar outras justificativas para fumar ou não fumar, né? Mas aí pelo menos ele teve um contato de que isso é algo negativo. Sobre câncer de pele, também é verificado como grau B de evidência para adolescentes. Então, aconselhamento sobre a exposição ao sol e o uso do protetor solar representa benefício no longo prazo da vida. E aí a intervenção para o adolescente sobre isso é importante. Também o nosso filho não gostava de colocar protetor solar quando ia ali para o sol, sobretudo, e hoje ele já aceita mais. 5 anos, né? Grau B de evidência também, triagem para hepatite B. Existe um exame de sangue que chama HBsAg e ele representa grau B de evidência, né? Tem vacina para hepatite B, mas também tem triagem, pois é uma doença que pode ser crônica e silenciosa, só ser diagnosticada em estágios que representam um dano maior à saúde. Então, fazer esse exame de sangue, HBsAg, é grau B de evidência. Grau B de evidência também para adolescentes sexualmente ativos é abordagem sobre aconselhamento comportamental de relacionamento sexual para evitar tanto gestação quanto infecções sexualmente transmissíveis. Então, conversar sobre isso no ambiente de saúde e no ambiente domiciliar representa benefício e qualidade de vida no longo prazo para eles. Fazer triagem para depressão, existe um questionário, a abordagem familiar e a abordagem dentro de casa e no consultório de saúde representa uma identificação rápida para adolescentes se tem depressão, e esses testes e essa conversa deve ser implementada. Não deve colocar debaixo do tapete problemas, mesmo que superficiais, no primeiro olhar, tá bom? Sempre há alguma pista, alguma definição ali para que você dê outros passos para identificar se a criança, ou sobretudo o adolescente aqui, que é grau B de evidência, tá com depressão ou iniciando um processo de tristeza ali que está demorando bastante. O que você achou desse vídeo? Coloca aqui na área de comentários se você já fez alguma dessas condutas para prevenir algum problema no seu bebê, na sua criança, no seu adolescente, e a gente vai poder trocar algumas ideias aqui na área de comentários. Inscreve-se aqui também no canal, basta clicar no botão vermelho, você vai contribuir para o crescimento, e ao compartilhar esse vídeo também para alguém que tem um bebê, uma criança, um adolescente, você contribuirá para que essa pessoa conheça mais sobre os aspectos de saúde e possa ter benefícios com isso tudo, tá bom? Daniel Coriolano aqui, e eu espero que você assista também esse próximo vídeo que eu vou deixar aqui nas recomendações. Forte abraço e até o próximo.